Lá para mais um momento, né, em fruticultura tropical. Eu quero hoje que vocês aprendam também características, né, edafoclimáticas da fruticultura, a produção integrada de frutas, vou falar um pouquinho o que é, e vou falar aí no finalzinho sobre as tendências e outras opções de produção dentro da área da fruticultura, certo? Então, ainda é uma continuidade, uma introdução à fruticultura, espero que vocês gostem. Bom, quando a gente fala aí de avaliação climática, né, de uma região, quando a gente quer entender, levantar informações relacionadas ao clima, temperatura média anual, precipitação anual e mensal, números de horas de frio, risco de ocorrência de geada, né, que seja, a gente tem que ver, né, que esse estudo é necessário porque várias frutíferas apresentam diferentes exigências, né? Então a gente vai ter aí frutíferas de clima temperado, de clima subtropical, frutíferas de clima tropical, como a gente já viu isso no momento anterior. Então a gente precisa sim fazer uma avaliação climática para saber qual é a informação relacionada ao clima que a gente possui na nossa região, né? E saber se essas informações vão influenciar nas frutíferas, porque a gente sabe que as frutíferas vão ter diferentes exigências em relação a clima, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Então, quando a gente fala aí características edafoclimáticas da fruticultura, a gente está falando sobre isso, né? Sobre essas condições de clima que vai permitir a gente classificar as frutas, né? Algumas espécies de fruticultura de acordo com a faixa de temperatura ótima para o seu desenvolvimento vegetativo ou produtivo. Então, a gente tem lá o clima e a temperatura que vai permitir essa forma de classificação das espécies frutíferas. Então a gente vai ter aí espécies frutíferas de temperaturas altas ou baixas, né? Porque algumas temperaturas altas ou baixas paralisam o crescimento vegetativo e produtivo das espécies. Então, algumas espécies não toleram temperatura fria, outras toleram ou precisam de um repouso invernal, né, como o caso da macieira, que precisa de um tempo com baixas temperaturas para que haja a emissão floral e assim por diante. Então a gente tem aí fruteiras de clima temperado, que são aqueles exemplos que eu passei, pêssego, uva, né, aí azeitona, figo, maçã, ameixa, né. Então, elas têm um hábito caducifólio. Eu sei que vocês sabem, mas vale a pena lembrar, né? Hábito caducifólio é que em determinada época do ano elas perdem as folhas caem, caducam. Essas frutas, essas fruteiras de clima temperado, elas necessitam de temperaturas abaixo ou igual a 7 graus para que elas superem o estágio de repouso vegetativo e comecem a passar para o estágio de reprodução. Elas têm maior resistência, então, a essas baixas temperaturas. E elas necessitam, durante o ano, de uma temperatura média entre 5 e 15 graus para ter um bom crescimento e um bom desenvolvimento. Então, fruteiras de clima temperado geralmente perdem, né, as folhas numa determinada época do ano, precisam de temperaturas abaixo de 7 graus para que elas saltem do estágio de repouso vegetativo para o estágio de produção, emissão de flores e frutos. Elas apresentam essa resistência a baixas temperaturas e durante o ano a média, em torno de 5 a 15 graus, é a que vai permitir o melhor crescimento e desenvolvimento da planta. As fruteiras de clima subtropical, que são abacate, caqui, jabuticaba, né, citros, entre outras. Nem sempre elas vão apresentar o hábito caducifólio, ou seja, nem sempre elas vão perder as folhas em determinada época do ano. Elas têm menor resistência a baixas temperaturas, não tem necessidade de frio no período do inverno, né?
e já precisam de uma temperatura média em torno de 15 a 22 graus para que haja um bom desenvolvimento da planta. Então, elas não perdem folhas, nem sempre perdem folhas numa época do ano, apresentam uma menor resistência a baixas temperaturas, né? Não tem necessidade de frio no período do inverno para quebrar a dormência ou para pular de um estágio do repouso vegetativo para o estágio produtivo e necessita de uma temperatura em torno de 22 graus. As fruteiras de clima tropical, né? Então, elas já vão apresentar, né, folhas perenes ou resistentes, né? Então a gente tem aí, né, as fruteiras de clima tropical, abacaxi, banana, maracujá, manga, né, caju. Elas não perdem folhas, elas não são caducifólias, são não caducifólias, né? Ou seja, elas folhas ficam na planta durante o ano todo, são persistentes, né? Elas têm intolerância a baixa temperatura. Se você colocar aí uma banana, um abacaxi, né, que são plantas de clima tropical, elas vão ter baixa tolerância, né, a temperaturas baixas, né, vão queimar, vão apresentar injúrias devido à baixa temperatura. Elas vão necessitar de uma temperatura média entre 22 e 30 graus, porque são plantas de clima tropical, certo? Então, elas não perdem folhas, não toleram baixas temperaturas e precisam de uma temperatura média em torno de 30 graus. Bom, conhecendo isso, né, sabendo qual a melhor adaptabilidade da minha planta ao meu clima, né, regional, eu tenho que pensar em outra questão, na questão da fruticultura, que é a exigência do mercado, né? O mercado hoje, consumidor, a gente viu aí na aula anterior sobre o mercado, o consumo per capita ainda baixo, né? Está sofrendo uma mudança muito grande, né? Uma mudança de paradigma. O consumidor está cada vez mais exigente. Ele quer aquela escala de produção em quantidade e durante o ano todo. Então ele quer aquela mesma quantidade, né, sendo produzida anualmente, durante todos os meses do ano. Então existe essa mudança de paradigma. Paralelo a isso, a gente percebe, né, que quem consome fruta, né, seja o nosso mercado internacional, a União Europeia, né, que é o maior importador de frutas brasileira, ou até mesmo o mercado interno, há uma exigência do consumidor, não só em quantidade, né, e durante o ano, mas em qualidade do que é consumido durante o ano. Então a gente precisa estar produzindo frutas como produtor rural que seja, por exemplo, ecologicamente correto, com baixo uso de insumos, de agrotóxicos, né? Porque se a pessoa quer efeitos fitoterápicos, efeitos medicinais, efeitos funcionais no seu organismo, ela consumir uma fruta carregada de agrotóxico não condiz com o que ela deseja para consumo. Então ela quer produção o ano todo, aquela quantidade e qualidade que seja produção limpa, né, ecologicamente correta. Outra mudança de paradigma, né, é que na garantia de ter um produto saudável, na questão inclusive da forma como ele foi produzido, né, não só por si, comer fruta é saudável, mas por ter sido produzido de maneira saudável, a saúde humana, ela começou, o mercado consumidor começou a exigir frutas certificadas. Então, os selos de garantia da produção integrada, da produção certificada, produção orgânica, começou a ser mais cobrado do produtor de fruta, né? Então, essa preocupação com a saúde humana, né, começou a ficar mais marcante, né? E aí veio com isso a produção integrada de frutas, que eu vou falar um pouquinho sobre o PIF, e a produção orgânica de frutas, que eu vou falar bem leve também, só estou, na verdade, citando, né? Que é uma tendência, uma exigência de mercado, porque o mercado consumidor tem passado por essa mudança, tá? Bom,
Vamos começar falando sobre o PIF, né? Que é a Produção Integrada de Frutas no Brasil. Esse é um selo, né? Um programa de avaliação de conformidade voluntário. Esse programa ele é desenvolvido pelo Inmetro, em conjunto com o MAPA, né? O PIF, esse programa, né, ele visa apoiar agricultores, né, nessa produção aí agronomicamente e ambientalmente mais correta, visando a sustentabilidade, né? E visa a obtenção de certificação de qualidade. Então, cada fruto ganha um selo de qualidade, né? E isso traz para o produtor de fruta um aumento em competitividade, um aumento em sustentabilidade do agronegócio de frutas, né? Então, PIF, quando vocês verem isso, PIF Brasil, Produção Integrada de Frutas, já saibam, é um programa de produção integrada do Inmetro com o MAPA, para apoiar o produtor a produzir de maneira mais sustentável, que ele consiga obter um certificado de qualidade da sua fruta, para melhorar aí a sua competitividade no mercado, no agronegócio de frutas, ok? Bom, e o que é então esse PIF, prof? O que é produção integrada, né? Então, de acordo com o MAPA, a produção integrada, né, ela adequa os processos produtivos, as técnicas de manejo de produção, a produção, né, de frutas, né, ela adequa os processos produtivos, né, para obtenção de produto vegetal, de origem vegetal ou de frutas, com níveis de resíduos de agrotóxico, né, em conformidade com o que estabelece a legislação sanitária, tá? Isso ele prevê através de boas práticas agrícolas, através do uso de recursos naturais renováveis, em detrimento da substituição de insumos poluentes. Isso aí ele faz através da rastreabilidade da produção, né, desde a etapa primária, onde ele é produzido lá no campo, até lá na agroindústria. Então, ele consegue ficar passivo de uma certificação por um selo oficial, né, que chama Brasil Certificado. Então, isso que é produção integrada, tá? Eles pegam, adequam o processo produtivo para obter a produção vegetal, para obter a fruta, com níveis de resíduos de agrotóxico em conformidade com o que estabelece a nossa legislação, né? Então, prevê a prática de boas práticas agrícolas, de jeito que eles conseguem usar insumos, recursos naturais, em substituição de insumos poluentes, de jeito que eles consigam rastrear toda a produção de fruta e obter o selo, tá? Então, isso que é a produção integrada de frutas no Brasil. Bom, a produção integrada, ela tem essa visão holística, né? E o que é essa visão holística, né? Holos, que significa um todo, prevê a organização do produtor, né? Se ao longo do tempo tem sustentabilidade o que o fruticultor vem produzindo, né? Ele faz também um banco de dados com todas essas informações, porque permite a rastreabilidade, né? Isso é tudo monitorado pelos técnicos, né, do MAPA. Então, há uma organização, né, no manejo integrado das pragas, né, no manejo integrado dos nutrientes, no manejo integrado entre solo e água, no manejo integrado da cultura, né, no manejo integrado da colheita e da pós-colheita, né, e no monitoramento ambiental. Então, a produção integrada, né, o PIF, a Produção Integrada do Brasil, ele é um programa complexo, né, que prevê boas práticas agrícolas, manejo integrado de pragas, MIP, manejo integrado de doenças, não está aí, mas prevê também, manejo integrado de nutrientes, né, que é aquela coisa da ciclagem, né,
trazer um nutriente de um recurso natural renovável em detrimento do uso de insumos químicos, por exemplo. O manejo integrado solo e água, né? Prevê também o uso sustentável da água, né? Irrigações que não haja o desperdício, né, de água, ou que promova a erosão e o lixiviamento de partículas de solo, tudo isso, né? Ele prevê o manejo integrado da cultura como um todo, todas essas informações ficam no banco de dados que permite a rastreabilidade. O manejo integrado da colheita e da pós-colheita, então o produto é colhido e ele até dentro da agroindústria, ele continua sendo monitorado, né? E o monitoramento também ambiental. Se você faz todo esse manejo integrado de cada etapa produtiva, né? O monitoramento ambiental acaba também não ficando de fora, né? Então tem todo esse esquema. A mudança, né, que está acontecendo, a mudança de paradigma do mercado consumidor, né, é justamente querer, né, esse tipo de produto certificado. E o agricultor, ele precisa aprender a trabalhar, né, o sistema, por isso é visão holística, o sistema como um todo, de jeito que ele consiga minimizar os efeitos antagônicos, como ataque de pragas, deficiências nutricionais, né? E aumentar a sua produtividade de maneira sustentável, consciente, né? Com o meio ambiente e com o solo, água, com todo o sistema. Então, aprender a trabalhar como um todo, minimizando esses efeitos entre as práticas efetuadas. Então, é necessário adubar, é necessário controlar pragas, é necessário controlar doenças, é necessário irrigar, né? Mas todas essas práticas efetuadas, elas têm que ter efeitos antagônicos minimizados, de jeito que a produção seja mais sustentável, né, possível. Esse é o selo de conformidade, né, pelo Inmetro, entregue pelo Inmetro e pelo MAPA, né. Então, ele recebe um código, um número de série, né, e a safra que aquela fruta foi produzida, tá. Geralmente, material de exportação tem muito isso, mas se a gente, depois dessa aula, começar a observar, vai perceber que nos supermercados a gente encontra, às vezes, nas caixas, né, nas caixarias, produtos que já vêm com esse garantia, né, de certificação. Então, a gente tem manga em produção integrada, nós temos uva, né, produção integrada de uva, nós temos a produção integrada de caju, nós temos a de melão, né, nós temos várias produções. Bom, mas é só essa tendência, né? Ou tem outras opções de produção da fruticultura? O que a gente percebe é que existe aí uma tendência muito grande na fruticultura brasileira em agregação de valor às frutas, né? Então, a gente percebe aí vários produtos processados, minimamente processados, para aumentar inclusive o consumo per capita fora da época de produção. Então, para isso é preciso agregar valor, fazer geleia, doce, polpas, sorvetes, compotas, né? Então, há uma tendência muito grande na agregação de valor às frutas, melhor aproveitamento, né, de tudo aquilo que vem sendo produzido. Outra tendência também são as fruteiras ornamentais, né? Então, muitos paisagistas e urbanistas ainda optam, né, por colocar fruteiras ornamentais para enfeitar, colocar nos jardins. Então, há uma tendência muito grande, né, para o uso de fruteiras ornamentais. As fruteiras nativas, essa é uma tendência também muito grande, né? Hoje o que a gente vê de, por exemplo, picolé, frutos do Goiás, frutos do Cerrado, né? Uma alta valorização
das fruteiras nativas. Sorvete de pitomba, sorvete de jabuticaba, sorvete de murici, né, de buriti. Quantas frutas nativas estão sendo valorizadas com essa forma de agregação de valor, né? Então há uma tendência muito grande, as pessoas têm como consumidor, né, essa coisa de consumir frutas ou de consumir produtos que são de frutas nativas, né? É uma grande tendência. A outra grande tendência, né, que a fruticultura tem uma forte viés, né, não só o consumo in natura, mas esses outros consumos, mas os produtos nutracêuticos, né, a nutrição humana, os farmaco, né, os produtos, frutas utilizadas na farmacologia e cosméticos. Então tem muita coisa aí sendo utilizado para suplementação mineral, remédios e medicamentosos usados como complementação, né, de minerais e fibras, através de cápsulas, farmaco, remédios e cosméticos, né, shampoo, cremes, né, hoje é muito comum, né, shampoo de graviola, né, coisas assim que estão assim em alta, tá? Bom, quando a gente fala em agregação de valor, a gente tem vários exemplos de produtos processados com frutas que permite agregação de valor, né? Aí as mais conhecidas, né? Polpas, sucos e outras bebidas, como o caso do vinho, né? Mas aí a gente tem licor, né? A gente tem regiões aqui no Vale do São Lourenço, muito famoso, que são produtores de jabuticaba, e os licores de jabuticaba, né, são muito apreciados, né, e são produzidos. Um outro setor de agregação de valor são de frutas desidratadas. Há um mercado crescente nessa agregação de valor, né, apenas desidratado. Eu gostaria de fazer uma prática com vocês com frutas desidratadas. Eu vou me organizar agora e vou montar os projetinhos para ver se a gente consegue descontrair um pouco e no laboratório lá e fazer alguma coisa para poder agregar um pouco mais na nossa aula. Frutas desidratadas é um mercado aí em expansão, né? Retirar a água de uma fruta aumenta a concentração daquele nutriente, né? Não só conserva, que é um método de conservação do alimento, porque você retira a água, você diminui, né, a possibilidade dele ficar perecível, mas também você aumenta a concentração de substâncias que você gosta, e como o açúcar, né, fica mais marcante, mas também como propriedades medicinais que ficam mais concentradas na fruta. Então é uma coisa muito bacana, né? E você permite também o reaproveitamento de parte de frutas que muitas vezes a gente não consome in natura. Por exemplo, uma fruta com defeito, com uma perfuração de algum inseto praga, que você pode ser retirado e ser levado para desidratar. E aí permite esse aproveitamento de frutas de classe 3, 4, né? Assim por diante. Outra agregação de valor é o uso de frutas em geleias e doces em massa, né? Obviamente, o que a gente mais vê aí são geleias e doces dos mais variados, né? Dando um destaque aí principalmente aos diets sem açúcar, também tem uma grande tendência, né? Geleia sem açúcar, doces em massa de frutas sem açúcar, né? As compotas, que são em conserva, né? Pêssego em calda, ameixas, né? Então os doces em caldas, as compotas, né? Também são uma outra grande forma de agregação de valor. As frutas minimamente processadas, eu até coloquei ali uma mão numa embalagem, né? O minimamente processado e o processado tem uma breve diferença. Quando eu sei que a fruta ela é processada, por exemplo, eu pego uma geleia de goiaba, né? E quando eu abro o pote de geleia, se não estiver escrito na rotulagem que é geleia de goiaba, eu não consigo saber se é geleia de goiaba,
Pode ser de morango, pode ser de qualquer outra fruta, né, que tenha a mesma coloração. Então, o processado, você olha ele depois de pronto e você não consegue identificar a origem, a fruta original. E a minimamente processada é como aquele pote de mamão ali da imagem. Você olha, você sabe que é mamão. Mamão descascado e picado num pote de plástico transparente. Então, isso é minimamente processado. Você identifica através da embalagem a fruta original a qual ela foi trabalhada, tá? Então, há uma tendência muito grande de frutas minimamente processadas, né? Abacaxis cortados, melancias, frutas, né? As saladas de frutas ou as frutas minimamente processadas e apresentadas em embalagens adequadas. Outra agregação de valor são as bebidas, os chás, os licores, os vinhos, como eu já havia citado, né? Vinho é muito famoso na região do sul. Aqui para a nossa região do Vale do Silonense eu dei um grande exemplo, né? Os licores de jabuticaba, né? Muito apreciado. As frutas cristalizadas é outra forma de agregação de valor. É quase que praticamente a mesma forma de agregar valor como as frutas hidratadas, só que as frutas cristalizadas vai o açúcar, né? Como mais uma forma de conservar o alimento. Não só retirar a água, mas acrescentar o açúcar para melhor manter a conservação do mesmo, sem que deteriore. Então essas são as formas, né, os exemplos, né, de vários produtos processados com frutas que vão aí dar uma agregação de valor no que é produzido. E aí, né, nós temos aí vários produtos nessa imagem processados de frutas, polpas de frutas, né? Então a gente consegue consumir pêssego, goiaba, a gente consegue consumir acerola fora da sua época de produção, né? Então a gente consegue produzir a polpa, conservá-la para consumir um suco de fruta fresco fora da época, né? As geleias, né? Também são uma outra forma de agregação. Sucos concentrados ou sucos naturais mesmo, como suco de abacaxi, suco de uva, suco de laranja natural, né? Os vinhos, né? Licores, as compotas, né? E conservas, doces, né? Em compotas, doces em pedaços, né? Ou doce até da fruta inteira. As frutas cristalizadas, desidratadas, né? Então, são todas formas, né? São todos exemplos aí de produtos que foram processados, ok? Bom, o que é bom nessa parte nesse lance, né? De agregação de valor? É o aproveitamento dos frutos fora dos padrões de qualidade para consumir in natura. Então, como eu havia dito, né, há uma perca muito grande depois da colheita, né, e essa agregação de valor dessas diferentes formas que eu citei aí anteriormente permite a gente alcançar, né, aproveitar frutos que estão fora do padrão para consumir in natura. E a gente consegue aí melhorar de 200 a 400% o valor da fruta in natura. E aí evita também o descarte inadequado de frutos que acabam sendo potencialmente poluentes, né? Então, mangas, abacaxis, laranjas, frutos que poderiam estar sendo descartados inadequadamente, acabam tendo um melhor aproveitamento. Bom, quando a gente fala em fruteiras ornamentais, né? Existe aí uma nova abordagem no germoplasma de fruteiras, né? Que seria o uso de fruteiras para enfeite, né? E quais seriam as vantagens de se ter fruteiras ornamentais, né? A multiplicidade de uso, a gente poder colocar em diferentes ambientes, é uma beleza exótica, tem interesse do mercado externo, né? Tem nichos de mercados variáveis aí, né? Para paisagismo e urbanismo. Então a gente tem várias vantagens de trabalhar com fruteiras ornamentais. É uma nova abordagem, né?
e as pessoas têm aí diversos usos, né? A gente tem aí, dentre as fruteiras ornamentais utilizadas para, né, com esse fim, nós temos o maracujazeiro, né, por conta da exuberância das suas flores, então é muito utilizado para ornamental. Mas a gente também tem o uso do maracujazeiro como planta medicinal, né? Então a gente tem diversos produtos fitoterápicos à base de maracujá, né? A base da planta do maracujá como planta medicinal. A banana, né? A banana ornamental, a gente aí vai ter a Rhodoclamis, a Calimusa, a Eumusa, né? Que é as bananas que têm esse potencial ornamental, né? De enfeite. Então aí são um exemplo delas, né? Bananas de jardim, né? Assim conhecidas, usadas aí só para enfeite, não que não produzam frutos e que não dê para se alimentar, mas geralmente disponibilizado para pássaros, para os animais, mas para esse fim. Bom, a outra questão são o uso de frutas nativas, que eu havia falado, né? Então, há um despertar da fruticultura na Amazônia. A gente aí que está em região amazônica percebe que o açaí, por exemplo, é um ótimo exemplo, né? Até outro dia ninguém conhecia açaí, de repente agora açaí virou o queridinho, né? Virou o preferido, né? Das pessoas, do consumidor, né? Então a gente tem aí não só o açaí, como eu citei, mas produtos à base de cupuaçu, como geleia, sorvete, produtos cosméticos, né, à base de cupuaçu, largamente aí sendo difundido, né? Então, frutos da Amazônia estão em alta, frutas nativas estão em alta, né, nesse aspecto. Aqui eu tenho outros exemplos, como a polpa de cupuaçu, né? Então, o cupuaçu é dessas frutas aí que mais apresenta produtos industrializados. Então, a gente tem de polpa, a castanha, geleia, bombom, compota, licor, suco concentrado, enfim, né? Uma variedade enorme, produtos relacionados aí a cosméticos, né? Fitoterápicos, enfim. Outro produto da Amazônia que está bastante em ascensão é o Guaraná da Amazônia. A gente vê aí tanto para o lado fitoterápico, né, como para o consumo mesmo, né, o próprio Guaraná, né, da Amazônia, suco de sabor Guaraná, né, também tem sido muito difundido, né. Aqui na nossa região, eu gosto muito, particularmente, mas é o xarope de Guaraná, né, mas a gente tem aí o consumo do cacho, do bastão, do pó, né, é uma bebida nacional, né, e tem amplas possibilidades também. Então, eu acho que o xarope de Guaraná é extremamente mato-grossense, né, bem Mato Grosso. Ele é o extrato, né, do cacho de Guaraná, dos frutos, de maneira concentrada. Você não precisa pôr açúcar, você coloca uma quantidade no copo, completa com água e está pronto para beber. Muito prático, muito Brasil, muito Amazônia, muito Cerrado, né? Um negócio muito brasileiro, muito nosso, né? Muito legal. Como eu havia dito, os produtos de açaí, né? Açaí despontou no mercado, né? O ouro negro da Amazônia ganhou vários, assim, apelidos carinhosos, né? Tem aí ganhado um expandido mercado. O açaí, não só o açaí in natura, né, a massa do açaí, como sorvete, mas geleias e produtos de cosméticos à base de açaí tem se desenvolvido e difundido largamente aí no mercado. E produtos mais específicos, né, como bacuri, por exemplo, né, que é uma fruta um pouco menos, às vezes, conhecida, né, mas está em ascensão também, né? Então a gente tem visto polpa de bacuri, cerveja de bacuri, né? Manteiga corporal de bacuri, né? Polpa de bacuri, geleia de bacuri. Então, o bacuri ainda
produção dele ainda é totalmente extrativista, né? Mas também tem aí uma vasta quantidade de produtos já industrializados dessa fruta, né? Então a gente não tem apenas frutas cultivadas, mas também provenientes do extrativismo sendo cultivadas aí no país. Produtos de cacau, né? Visando aí essa coisa da alimentação saudável, né? Tem muita gente aí consumindo, ao invés desses achocolatados industrializados, o consumo mesmo do cacau puro, né? Não só a polpa de cacau, não só o cacau para ser feito cosméticos, né? Mas dentro dos cosméticos aí nós temos a manteiga de cacau, a mais conhecida, mas o cacau em pó mesmo, para produção de bolos, biscoitos e tudo mais. Então, é um produto também Travou? que é um produto em ascensão. Travou? Olha, não. Então, o produto de cacau, né, a base de cacau e, obviamente, né, a fruticultura do cerrado, né? O buriti, o baru, né, o murici, né? Então a gente tem o piqui, a gariroba, jabuticaba, né? Hoje, quando a gente quer comer um sorvetinho do cerrado, sabor do cerrado, um sorvetinho com sabor do Goiás aí, a gente vai atrás aí dos nossos frutos, dos nossos sabores da nossa terra, né? Então, eu acho uma delícia. Nossa, para mim o de buriti é fabuloso, né? Mas tem o de araticum, de murici, de piqui, né? Tanta fruta aí, ó. Caigaita eu nem conheço, né? Mas é um que eu tenho uma hora a provar. De gariroba, né? Ou de gabiroba, como querem dizer aqui, né? Então tem muitos sabores. Os produtos de Baru eu acho espetacular, eu acho tão docinho, né? Para os rapazes aí, fiquem atentos. Existe até o Viagra, né, do Cerrado. O Baru é considerado o Viagra do Cerrado, né? É uma frutinha difícil de tirar essa castanha, meu Deus do céu, né? Você tirar a castanha de Baru é uma provação. Se você conseguir cortar várias castanhas de Baru como tá ali, meu filho, é vencedor, né? Por isso que deve o cara ficar forte, né? Aí tem óleo de baru, geleia de baru, né? É uma castanha doce, adocicada, é uma delícia. Eu gosto particularmente. Produtos à base de mangaba, né? Não só compotas, como chás fitoterápicos e polpas de fruta, inclusive levando aí a fabricação de sorvetes, né? Os produtos à base de murici, né? A cachaça de murici, para um bom apreciador de cachaça, se tiver oportunidade, comprem, é fabuloso, né? O sabor do murici ressalta a cachaça, o ardor da cachaça desaparece, fica saborosíssimo, né? Tem geleia, tem frutos, né, do Goiás, é uma coisa espetacular, né? Então, assim, murici é uma fruta bem versátil, é um sabor nosso do Cerrado, vale a pena provar. O de buriti, como eu disse, o sorvete buriti é um dos meus preferidos, mas já tem aí muita coisa sendo feita na área dos cosméticos, na área de fitoterápico, né? Na área de tratamento medicinal, não só na área alimentícia, como geleia, por exemplo, né? E sorvete, e picolé. Mas tem várias coisas aí acontecendo aí, né? Bom, eu queria, na verdade, fazer uma provocação, espero que tenham gostado, né?